Capítulo 12. Pense grande. Pense em expandir. A visão de Robert. Uma das marcas registradas de Donald Trump é a atenção que ele dá a pensar grande. Sem dúvida, ele pratica o que prega. Se você tem alguma dúvida a respeito de sua capacidade de pensar grande, tudo o que precisa fazer é ir a Nova York e contar o número de arranha-céus que levam seu nome. Tenho tido o privilégio de ouvi-lo falar sobre pensar grande, e a cada vez ele lança uma ideia nova e amplia a minha maneira de pensar. Se você tiver a oportunidade de ouvi-lo falar sobre pensar grande, agarre a oportunidade. Se tiver a chance de ouvi-lo falar sobre isso uma segunda vez, não deixe a oportunidade passar. Embora meu pai rico não costumasse falar sobre pensar grande, ele nos transmitiu o conceito. Em vez disso, as palavras que ele usava frequentemente eram alavancagem e expansão. Quando ele explicava ao filho a minha diferença entre alavancagem e expansão, usava a franquia do McDonald's como exemplo. Ele dizia: quando Ray Kroc comprou o McDonald's dos irmãos McDonald, ele alavancou a si próprio. Quando estabeleceu a franquia do McDonald's, expandiu sua alavancagem. Quando Ray Kroc comprou a barraca de hambúrgueres, alavancou a si próprio, pois o negócio de hambúrgueres dava dinheiro com ou sem ele. E é nesse ponto que a maioria dos donos de negócios pertencentes ao quadrante A para, não ampliando seu negócio. Quando Ray Kroc desenvolveu um sistema de franquia para seu pequeno negócio, expandiu o negócio de hambúrgueres para o quadrante D. Talvez você tenha percebido que usei as palavras sistema de franquia, em que a palavra-chave é sistema. No livro Empreendedor Rico, escrito para empresários, falo extensivamente sobre o triângulo BI. Esse triângulo é o diagrama que meu pai rico usava para concentrar meu pensamento, e que faz com que eu me lembre das 8 partes que constituem um negócio. As estatísticas mostram que 9 entre 10 empresas recém-estabelecidas fecham suas portas nos primeiros 5 anos. E, entre aquelas que sobrevivem, novamente 9 entre 10 fecham as portas no 10º ano. Observe novamente a regra dos 90-10. Muitos empresários fracassam simplesmente porque uma ou mais das 8 peças do triângulo BI é fraca ou inexistente. Sempre que observo uma empresa lutando para sobreviver, uso o triângulo BI como referência analítica. Observe que a palavra produto é usada para rotular a seção menor e que a palavra missão compreende uma das seções maiores. É a base do triângulo. Isso acontece porque o produto é o elemento menos importante do triângulo BI, e a missão, o mais importante. Vezes sem conta, encontro um indivíduo que quer se tornar empresário e me diz: tenho uma ideia para um novo produto excelente. Em geral respondo perguntando: e qual é a sua missão? Com muita frequência a resposta é: bem, ganhar dinheiro. Na maioria dos casos, o negócio tem poucas chances de sobrevivência. A missão é a parte mais importante da empresa. É a alma do negócio, o coração do negócio. Sem alma e sem coração, muitos empresários não conseguirão ser bem-sucedidos porque a estrada que tem pela frente é difícil. O mundo está repleto de grandes produtos que não deram certo. Os produtos não dão certo simplesmente porque não têm o poder do triângulo BI por trás deles. Ao analisar as empresas mais bem-sucedidas, muito provavelmente você encontrará um completo e vibrante triângulo BI em ação. A grande empresa precisa ter uma grande missão, grande liderança, uma equipe de gestores competentes que trabalham em sintonia, excelente fluxo de caixa e de financiamento, vendas bem estruturadas e eficazes e comunicações de marketing, sistemas que funcionem de forma eficaz, documentos jurídicos claros e bem organizados e, naturalmente, um grande produto. Muitos de nós podemos fazer um hambúrguer melhor do que o do McDonald's, mas poucos conseguiríamos estabelecer um sistema de negócios melhor do que o do McDonald's. O que novamente nos faz relembrar a palavra sistemas. Uma das maiores diferenças entre um proprietário de uma empresa pertencente ao quadrante A e um proprietário de uma empresa pertencente ao quadrante D são os sistemas. Normalmente, o proprietário de uma empresa pertencente ao quadrante A representa o sistema, razão pela qual ela não pode se expandir. A missão é a parte mais importante da empresa. É a alma, o coração do negócio. Sem alma e sem coração,
Muitos empresários não conseguirão ser bem-sucedidos, simplesmente porque a estrada que tem pela frente é difícil. Robert T. Kiyosaki. Muitas empresas dependem de pessoas. O McDonald's depende de sistemas, e tem sistemas bem projetados. Independentemente de sua localização, você sempre encontra a mesma qualidade no McDonald's. Mais importante ainda, seus sistemas de negócio são, em geral, operados por pessoas que têm apenas o ensino médio. E esses sistemas são bons e sólidos. Já vi muitas empresas que contam com executivos de primeira linha, pessoas extremamente instruídas e bem pagas que trabalham muito e realizam pouco. Na maioria dos casos, esse tipo de empresa concentra-se principalmente em pessoas, não no desenvolvimento de sistemas eficientes. Uma equipe com altos salários não será bem-sucedida sem sistemas eficientes. Qual é a diferença entre um empresário e um CEO? Explicando a questão da forma mais simples possível. Um empresário é como um indivíduo que constrói um excelente carro de corrida. Um CEO é como o piloto do carro de corrida. Se você tiver um excelente piloto, mas um carro mal projetado, o grande CEO perderá todas as corridas. Raramente encontramos empresários que são excelentes CEOs. Donald Trump é uma dessas pessoas. Da mesma forma que Bill Gates, Michael Dell e Steve Jobs. Esses homens têm capacidade de construir excelentes carros de corrida e de pilotá-los. Na realidade, temos 3 CEOs e 3 construtores de carros de corrida, representados por Kim, Sharon e eu. Sharon é excelente tanto em termos de projetar carros de corrida como de pilotá-los. Kim e eu nos damos melhor pilotando-os, mas também projetamos partes dos carros. Costumo dizer que eu sou a buzina da realidade, e Sharon, o motor. Eu diria, com certeza, que a realidade é um empreendimento em equipe. Em resumo, conheço vários indivíduos que se tornaram muito ricos no quadrante A. Muitos são proprietários de pequenas empresas e são excelentes construtores e pilotos de pequenos negócios. Existem também pessoas nos quadrantes I que ficaram muito ricas vinculando-se a negócios no quadrante D, por exemplo. Tiger Woods pertence ao quadrante A, e no seu caso, A significa astro, autônomo ou as. Mas grande parte de sua fortuna vem de sua participação em empresas pertencentes ao quadrante D. O mesmo é válido para alguns astros do cinema. Eles pertencem ao quadrante A, mas associados a empresas do quadrante D, como a Sony ou a Warner Bros. Donald Dispense grande, constrói prédios gigantescos e produz mega sucessos para a televisão. Meu pai dizia que era necessário expandir. E ele queria dizer expandir da forma como o McDonald's fez. Ambas são formas de pensar grande e de expandir. Você está começando a entender por que a regra dos 90-10 do dinheiro funciona? Os 10% que ganham 90% do dinheiro fazem coisas que 90% das pessoas não fazem. A visão de Donald. Pense sempre em expandir. A explicação de Robert sobre pensar grande. Pensar em expansão é excelente e muito pertinente. Mas vamos desenvolvê-lo um pouco mais. Não vamos apenas pensar grande, vamos pensar de forma abrangente. Para os empresários, pensar de forma abrangente inclui enxergar o que é possível e fazer com que isso aconteça. Os empresários têm visão, e a chamam de bom senso e algo inevitável. O restante do mundo dá a isso o nome de inovação. Recentemente li, com interesse, algo sobre uma inovação que me foi atribuída. Fiquei surpreso, pois nunca havia pensado naquilo como inovação, mas apenas como uma forma de combinar 2 elementos que poderiam funcionar juntos. Anos atrás, quando eu estava construindo o primeiro Trump International Hotel e Tower na Central Park West, o antigo Gulf Western Building, que se envolvera em algumas dificuldades. Achei que talvez fosse uma boa ideia transformá-lo em um condomínio e hotel ao mesmo tempo. O empreendimento acabou sendo um tremendo sucesso e desde então foi duplicado por mim e por muitos outros. Portanto, muitas vezes a inovação realmente resulta do bom senso aliado à maneira criativa de pensar. O empreendimento é criativo, mas constitui mais uma montagem inovadora do que qualquer outra coisa. Eu estava lendo sobre o jovem compositor americano Jonathan Dewey, que tem atraído as atenções com suas inovações. James Levine, famoso maestro do Metropolitan Opera,
descobriu alguns dos trabalhos de Dow e os apresentou pela primeira vez este ano. Ocorre que Dow gosta de música do início do período renascentista, e descobriu um jeito de combiná-la à geometria fractal inventando algo novo com base em algo antigo. Sua inventividade deriva de uma colisão de influências. A mesma coisa a qual atribuo meu êxito com o conceito de combinar um hotel e uma torre. Pode parecer um exagero comparar uma composição clássica à incorporação de imóveis, mas se você dedicar um pouco mais de tempo à análise da situação, verá que existem mais coisas em comum do que você poderia inicialmente imaginar. Certa vez alguém disse que minha vida assemelha-se a uma ópera. Achei que essa era uma analogia incomum, e decidi aprender mais sobre óperas. Como muitas outras coisas, a ópera originou-se na Grécia e mais tarde foi levada para Florença, sendo que a primeira ópera foi apresentada em Veneza. Considerando o nível do som em meu escritório, já que não uso interfones, às vezes é possível estabelecer uma correlação com a ópera. E como estudei os gregos, posso entender essa parte também. Portanto, imagino que quando a influência grega se entrelaçou à música que estava sendo composta no século XVII na Itália, essa forma de arte estava prestes a se tornar realidade. Algumas coisas levam séculos para evoluir. Eu continuo evoluindo. Portanto, fico satisfeito com o fato de minha vida ser comparada a uma ópera, embora assistir a uma ópera seja algo que simplesmente não consigo fazer. Ainda não consigo substituir as comparações com o beisebol que utilizo em meu livro, mas sempre acreditei que é possível respeitar alguma coisa sem ter necessariamente de abraçá-la. Beethoven foi outro compositor inovador. Deixou as pessoas completamente surpresas ao decidir acrescentar vozes à sua pesada nona sinfonia. Hoje todos conhecemos a Ode à Alegria e não conseguimos imaginar essa obra sem as vozes. Mas, naquela época, a colocação de vozes foi considerada a inovação. Provocou a maior sensação, mas não aconteceu da noite para o dia. Beethoven criou trechos para essa sinfonia em 1811, que foi apresentada pela primeira vez em 1824. Essas ideias ficaram maturando por 13 anos. Eu diria que Beethoven pensou grande durante um bom tempo. Pensar sempre em expandir inclui enxergar o que é possível e fazer com que isso aconteça. Donald J. Trump. Pensar sempre em expandir é apenas outra forma de inovar. Às vezes eu me pergunto, o que mais eu poderia incluir em meu processo de raciocínio para torná-lo mais abrangente? Existe algo que eu possa acrescentar que poderia aperfeiçoar o projeto ou a ideia que está girando em minha cabeça? Muitas vezes digo a mim mesmo que alguma coisa ainda não está absolutamente certa, pois esse raciocínio automaticamente abre a porta para que outras ideias venham à tona e se consolidem. O que não estou enxergando? O que ainda é possível fazer? Às vezes as respostas acabam gerando ideias inovadoras. Não é necessário um processo secreto, mas é um processo, e exige concentração. Recentemente, Robert, Kim e Sharon me visitaram em meu clube de golfe na Califórnia. Contei a eles outra história sobre cadeiras. Meu clube tem um belo salão de baile que dá vista para o Oceano Pacífico e para o campo de golfe número 1 da Califórnia, mas acomodava menos de 300 pessoas. Não tínhamos condições de organizar muitos eventos, como festas de casamento, porque nossa capacidade era reduzida. Por isso, a sugestão de minha equipe administrativa foi que deveríamos ampliar o prédio. Mostraram-me planos para reformar e ampliar o salão de baile que custaria milhões de dólares e exigiria muito tempo. Teríamos de lidar com o processo de permissão e fechar as portas por vários meses durante a reforma, e perderíamos milhões de dólares em receita, além de despender milhões de dólares com a reforma. Enquanto estávamos reunidos olhando o salão de baile, observei que uma mulher estava tendo problemas para sair de sua cadeira. A cadeira era muito grande, e a mulher não conseguia afastá-la da mesa para ficar de pé. Na verdade, o salão estava repleto dessas enormes cadeiras. De repente, tive uma visão. Precisávamos de cadeiras novas, de cadeiras menores. Essa ideia não só me fez economizar milhões de dólares,
como também me fez ganhar dinheiro. Arrecadamos mais dinheiro vendendo as antigas cadeiras do que gastamos na compra de novas cadeiras douradas Chivari. Agora temos condições de acomodar mais de 440 pessoas confortavelmente, e aumentamos o número dos grandes eventos que organizamos, bem como a receita que arrecadamos. Não foi necessária nenhuma ampliação do prédio, e nossas atividades não precisaram ser interrompidas. Assim, transformei em lucro algo que poderia ter me custado milhões. Esse é o primeiro passo para se alcançar o status de visionário: enxergar alguma coisa e saber que ela pode ser diferente ou melhor. Conforme disse antes, aprenda suas lições a partir do maior número possível de fontes. Pense e aprenda de forma abrangente. Não é dispendioso, e poderá lhe proporcionar grandes retornos. Sua visão. Pense de forma criativa e depois alavanque essa criatividade. Você se sente confortável no mundo em que vive? Tente imaginar a expansão de seu mundo, incluindo nele novas aventuras, novos amigos e novos lugares. À medida que você se expõe a novas experiências, gera novas ideias. Você vê novos problemas para os quais poderá encontrar soluções, e descobrirá como usar essas soluções para ajudar muitas outras pessoas. Isso tudo deriva da expansão de seu mundo e de sua visão. Pense e viva de forma mais abrangente, colocando de lado qualquer receio ou risco. O que você imagina? Sublinhado: qual é a área de sua vida em relação à qual você poderia pensar de forma mais abrangente? Mencione essa forma abrangente de pensar. Sublinhado: o que você pretende fazer a respeito? Sublinhado.